de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 42. É onde nós vamos começar. E aí vai ser pertinho de onde a gente estava vendo, desde sexta-feira, semana passada, nós estávamos vendo João capítulo 2, né? Aquela semana inteira falamos a respeito disso. Nós vamos voltar um pouquinho para trás aí, falar de João capítulo 1, versículo 42. Vamos lá? Quem precisar de ajuda é só pedir para os irmãos. João capítulo 1, versículo 42. Isso. João capítulo 1, versos 42. Em nome de Jesus. Pode ir terminando o seu pedido, pastor. Eu já estou escrevendo aqui qual é a mudança que eu estou pedindo a Deus, que eu preciso de Deus, que já já nós vamos orar. João 1, 42. Semana passada, nós falamos bastante aqui a respeito da mudança que Jesus fez naquele casamento, né? Onde havia acabado o vinho, Jesus mudou da água para o vinho. E hoje nós vamos falar da mudança de um dos discípulos de Jesus, chamado Simão, que está lá em João capítulo 1, verso 42. Quem achou, diga amém. Isso. Se você não achou, eu leio para você. Não sei se vai aparecer ali. Se aparecer, você pode acompanhar por ali também. Mas se não aparecer, eu leio para você. João 1, 42. Quem achou, diga amém. E diz assim, deixa eu ler junto aqui com você. E levou a quem? A quem? A Jesus. E diz assim, 42. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és quem? Simão, filho de Jonas. E tu serás chamado de quê? Cefas, que quer dizer o quê? Pedro. Então olha para o pastor. Jesus tem um encontro com Simão. E no primeiro encontro que Jesus tem com Simão, Jesus faz aquilo que é regra na palavra de Deus. Qual que é a regra na palavra de Deus? Que o Deus que nós servimos é um Deus que chama à existência as coisas que não são, como se já fosse. Então é assim que é o nosso Deus. Então Jesus olha para Simão e diz assim: olha, você hoje é Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas. Qual que é a diferença, pastor? Eu já tinha até falado para vocês com um tempo atrás, que Simão significa inconstante. E você pode reparar que esse homem, até então chamado Simão, era exatamente assim. Era uma pessoa inconstante. Sabe aquela pessoa que está fazendo uma coisa aqui, que quando você acha que agora vai, de repente, do nada, ela já está querendo chutar o balde e largar tudo? Assim era Simão. Estava bem, estava tudo normal, de uma hora para outra ele já explodia. Era aquela pessoa volátil, aquela pessoa que qualquer coisinha, não precisava de muito para que ele explodisse, para que ele perdesse a paciência, para que ele quisesse jogar tudo para o alto. Então tinha que ter uma mudança de comportamento. Simão era inconstante. E não tinha outro jeito de mudar ele. Quem ia fazer essa mudança? Jesus. E como que começa essa mudança, pastor? Começa chamando à existência aquilo que não é, como se já fosse. Então olha para o pastor. Se até Jesus fez desse jeito, você não pode fazer diferente. Presta atenção, a mudança que você quer ver, seja na sua vida, seja na vida de alguém da sua família, ela não vai ser assim, num passe de mágica. Não vai ser. Antes dessa mudança acontecer, primeiro você tem que dar uma palavra. Primeiro você tem que chamar ela à existência. Olha, Jesus olhou para ele e falou assim: hoje você é Simão, filho de Jonas, está lá. Mas tu serás chamado como? Cefas. E o que significa Cefas? Significa rocha, está lá, que quer dizer Pedro. Significa rocha. Rocha é firme, rocha é constante. Então olha para o pastor, olha bem para mim. Você acha que naquele momento que Jesus diz isso, Jesus fala assim: você é Simão, filho de Jonas,
mas será chamado Cefas, será chamado Rocha. Você acha que aquele homem deixou de ser alguém inconstante, deixou de ser alguém estupim curto, deixou de ser alguém de um comportamento difícil e já se tornou alguém firme, uma rocha, alguém inabalável? Naquele momento já aconteceu essa mudança, sim ou não? Claro que não, meu irmão, não. Eu venho dizendo isso desde quando a gente começou a falar desse assunto, que mudança não acontece de uma hora para outra, é uma batalha, é uma luta. Só que essa mudança tem que começar do jeito que começou a de Simão. Quem queria a mudança de Simão fez o que com ele, pastor? Lê o comecinho do versículo comigo, vamos ler juntos? Comecinho do versículo, o que diz aí? E levou a quem? A Jesus. Olha para o pastor, aqui está o segredo. Olha para mim, tudo que você quer que mude, você tem que levar a quem? A Jesus. Foi aqui o segredo. Não tem outro que vai mudar. Eu não posso mudar ninguém, você não pode mudar ninguém, ninguém muda nem a si mesmo. Se você quer que algo mude na sua vida, se você quer que algo mude na vida de alguém, você quer uma mudança, leve a quem? Leva a Jesus. Leva até Jesus aquela pessoa. Foi o que André, irmão, que era o irmão de Simão, fez com ele. Levou ele até Jesus. E às vezes, ao invés de levar a Jesus, você acha que você vai mudar a pessoa. Aí briga, aí xinga, aí vira aquele pé de guerra e não muda, meu irmão. Seja o que for que você quer mudança, onde quer que você deseje que mude, leve a quem? A Jesus. Leva a pessoa a Jesus, leva a pessoa à igreja. Seria bom que você trouxesse a pessoa até aqui. Pastor, a pessoa não vem, não tem problema. Leva a Jesus então em oração. Uma das maneiras mais eficaz de levar a Jesus alguma coisa ou alguém é através do quê? Fala comigo, da oração. Fala assim, ó, pela oração você leva tudo a Jesus. Então leva a Jesus. Ah, pastor, meu marido, olha, pensa numa pessoa difícil, pensa numa pessoa complicada, eu bato de frente, eu brigo, mas não muda. Mas você já levou a Jesus? Ah, pastor, já levei, mas não adiantou. Tenha paciência, porque o próprio Jesus teve que ter paciência com aquela mudança de Simão. Primeiro, tem gente que não leva Jesus, não leva até o Senhor, acha que vai conseguir. Eu estava comentando, está ali a minha esposa, quantas vezes, tanto da parte dela como da minha parte, às vezes chega um momento que a ideia é diferente, porque são duas pessoas diferentes, com pensamento diferente, cabeça diferente, criação diferente, sim ou não? Ela falava que tinha que ser de um jeito, eu falava que tinha que ser de outro. E ela falava que tinha que ser de um jeito, eu falava que tinha que ser de outro. E às vezes por semanas, por vários tempos perdurava isso aí. Até que chegava um momento em que eu tomava a decisão, ou até mesmo ela, não, Jesus, eu vou levar até o Senhor. Se eu tiver errado, o Senhor vai me mostrar e vai me mudar. Se ela tiver errado, o Senhor vai convencer ela porque eu não estou conseguindo. E quantas vezes aconteceu? Mas isso é muito verdadeiro. Quantas vezes já aconteceu? Quanta experiência nós tivemos assim? Passava um tempo, ela já estava falando diferente do que ela falava, pensando diferente do que ela pensava. E o Espírito Santo falava, está vendo? Mudou. Ou comigo, às vezes ela recorria à instância superior, que não adiantava ficar discutindo, brigando, e eu nem imaginava que ela tinha de falar com o juiz, né? E ela falava, não discutia comigo, não falava comigo, falava com Jesus. Quando pensava que não, eu tinha mudado o meu pensamento. E ela falava, está vendo? Deus é maravilhoso. Então não adianta, tudo que você quer que mude, leve a quem? A Jesus. Leva a Jesus. Você está lá numa briga com o seu patrão, pastor, não dá, meu patrão não pode ser desse jeito. Pastor, tem que mudar as coisas aqui. Você já levou a Jesus? Ou você está brigando, ou você está ficando chateado, só começou a fazer o seu trabalho de qualquer jeito? Não faz não, leva a Jesus. Alguma coisa que você quer que seja mudado, você tem que levar Ele. E lembrar, não vai ser de uma hora para outra, tem que fazer como Jesus. Jesus olhou para ele e disse, olha, você hoje é Simão, inconstante, do jeito que você é, mas você vai ser chamado Jonas. Mas é assim, de uma hora para outra? É um passe de mágica? Não. Toda mudança ela tem que passar por um processo. E como é que chama um processo de mudança de alguém? Fala assim comigo, conversão. Tem que ter essa conversão. Quer ver? Vamos lá agora
para Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesus profetizou, mas não foi num passe mágico. Não foi assim, Jesus falou hoje e amanhã Simão já estava mudado. Aquele inconstante já era firme igual uma rocha. Não, foi batalha, foi tempo. Eu falei até a respeito de Jacó. Quando Jacó quis mudar, lembra, o que ele fez? Ele foi entrar numa luta. Ele foi lutar para que o nome dele, não só o nome, ali não era mudança de nome, era mudança de identidade, de vida, de comportamento. Para que ele fosse mudado, ele teve que batalhar. E ele foi lutar, lutou até a alva para conseguir uma mudança. E na nossa vida não vai ser diferente. Olha o que diz aí, Lucas capítulo 22, versículo 31. Já está aparecendo ali a tela, se você precisar pode ler ali. Se você tiver dificuldade, pode pedir ajuda que os irmãos te ajudam a encontrar. Lucas 22, 31. Já tinha passado o tempo daquela profecia, daquela palavra, que Jesus disse, você hoje é Simão, mas será chamado Cefas. E o tempo tinha passado, mas ainda não tinha acontecido aquela mudança. E olha o que vai dizer aqui agora para nós, Lucas 22, 31. Presta atenção porque eu falo que a palavra de Deus ela se renova cada vez mais. Eu sempre li esse versículo, já preguei várias vezes a respeito dele, mas eu nunca tinha prestado atenção nisso aqui que Deus mostrou para nós hoje. Presta atenção. Diz assim, ó, Lucas 22, 31. Quem achou, diga amém. E disse também o Senhor, Jesus, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para o quê? Cirandar, peneirar, como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, mas tu quando te converteres, confirma teus irmãos. Vamos por parte, olha para o pastor. Qual era o nome que Jesus a partir daquele momento tinha dado a Simão? Jesus disse, você é Simão, mas agora te chamarás o quê? Pedro, né? Cefas, Pedro. Só que nesse momento que Jesus vem alertar a ele que Satanás, o diabo, tinha pedido para cirandá-lo, peneirá-lo, Jesus chama quem? Qual é o nome que Jesus usa para chamar ele? Pedro ou Simão? Simão, que era o nome antigo, que era o homem inconstante. Então presta atenção na revelação que tem aqui de Deus. Quando Jesus chega para ele e vai alertar que o diabo vai passar a peneira, ele vai falar, não com Pedro, o homem transformado, o homem firme, a rocha, ele vai falar com quem? Com Simão. Dois motivos. Primeiro, porque seria o Simão que seria cirandado. Aquele homem que ainda não havia mudado, aquele comportamento que ainda não havia mudado, é que precisava desse chacoalhão, dessa mudança. Quem está entendendo, diga amém. É aquilo que precisava ser transformado. Segundo motivo, é que Satanás só vai ter motivo, só vai ter um lugar, vamos dizer, uma oportunidade para chegar até Jesus, para se sentir no direito de pedir a Jesus, se ele tiver brecha, se ele tiver lugar, se ele tiver oportunidade. E por que ele ainda tinha esse lugar, esse direito? Por que ele se sentiu no direito de pedir a Jesus para cirandar? Não Pedro. Ele pediu para cirandar quem? Simão. Porque ainda havia o lugar, ainda havia Simão, ainda havia ali coisa que não tinha o quê? Mudado. Quando Jesus vai falar, Jesus não fala assim, Pedro, Pedro. Jesus fala, Simão, Simão. A ciranda não vai ser por Pedro. Se já houvesse ali uma mudança, não haveria necessidade de passar pela peneira. Mas Jesus chama ele do nome antigo para falar, quem vai ser cirandado vai ser o Simão. Aquele que não mudou ainda. Aquilo que ainda não foi transformado. Quem está entendendo, diga amém. Deu para entender, sim ou não? Irmão, cuidado. Porque quando falta essa mudança, nós estamos dando a oportunidade para Satanás cirandar aquilo que não mudou em nós.
Nós estamos dando ao diabo o direito de pedir a Jesus para passar a peneira. Por quê? Porque ainda não teve a mudança. E aí o diabo vem e fala com Jesus e diz: Senhor, me deixa cirandar, deixa eu passar ele pela peneira. E Jesus vai e chama a atenção: Simão, Simão, volta lá no 31. Eu até brinco, né? Quando Jesus falava na Bíblia assim o nome de alguém 2 vezes seguida, podia preparar. Simão, Simão, Marta, Marta, não era assim? Dali para frente ia vir puxão de orelha, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu. Quem foi que Satanás pediu para cirandar? Pedro? Não, Simão. Aquele que ainda não mudou, o inconstante. Então, tem certos momentos que Jesus vai permitir a ciranda, mas não no Pedro, mas no Simão. Pastor, não é a mesma pessoa? Não, não é. Está falando do velho nome do velho homem, do novo nome e do novo homem. O diabo vem pedir para passar ciranda naquele velho homem que ainda não havia mudado, para que houvesse o quê? Vamos ler agora o seguinte, versículo 32. Mas eu roguei por ti, olha o detalhe, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não rogou para que não acontecesse aquela ciranda, aquela peneira, né? Jesus não falou assim: não, olha, eu orei, eu roguei para o diabo não te cirandar. Não, Jesus falou assim: eu só roguei para você aguentar, eu só roguei para a tua fé não o quê? Desfalecer, porque você vai ter que passar. Era necessário. Para que, pastor, que ele tinha que passar? Está lá. E tu, quando o quê? Te converteres, confirma teus irmãos. Tinha que passar pela ciranda para ver o que, igreja? Conversão. O que é a conversão? É a mudança necessária. Meu irmão, tem que ter, às vezes é necessário, Jesus vai permitir. Jesus não rogou para que ele fosse livre daquilo. Eu digo para você, sem medo de errar, tem coisas que Jesus não vai nos livrar. Tem coisas que Jesus não vai nos livrar. Ele vai permitir, ele vai assistir de perto, ele vai, como um pai amoroso que é, né? Ele vai assistir de muito perto, supervisionar, mas ele não vai impedir. Porque ele sabia que o diabo tinha aquele direito. E era necessário para que houvesse uma conversão. O que é a conversão, pastor? É Simão se transformar em quem? Em Pedro. E a palavra de Jesus se cumprir. Diga glória a Deus. Você sabe que às vezes para a palavra de Jesus se cumprir, entre o que Jesus falou e aquilo que Jesus falou acontecer, escuta só isso, entre o que Jesus disse: você não será mais Simão, mas será Pedro, e o cumprimento dessa promessa, dessa palavra, irmão, às vezes tem que haver uma ciranda, tem que haver uma luta, às vezes vai haver uma batalha muito grande. Mas não tenha medo não, às vezes é necessário que aconteça. Só que, mesmo Jesus permitindo que nós passemos por uma peneira, Ele vai estar rogando para que a nossa fé não desfaleça. Diga glória a Deus. Ele vai estar cuidando. Ele não é aquele pai que tem prazer em ver a gente passar, mas muitas vezes, vendo a necessidade, Ele permite, mas Ele supervisiona de perto. Diga glória a Deus. E está ali, olha, eu não vou impedir você de passar, mas eu estou rogando para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converter, você vê que Jesus não fala assim, ó, se te converteres, se você passar dessa, eu não sei se você vai aguentar. Não, Jesus permitiu passar, porque Ele já sabia que Pedro iria aguentar. Ele não diz se te converter, Ele diz quando. Era só uma questão de tempo. Aquilo tudo ia passar e ele sairia daquilo convertido. O Simão agora seria completamente, totalmente, o Pedro que Jesus havia profetizado, a rocha que Jesus havia profetizado. Diga glória a Deus. Então olha para o pastor, Jesus só permite uma peneira passar sobre a sua vida se tiver certeza que você vai aguentar. Jesus não vai arriscar. Lembra, eu sempre falo aqui, acho que primeira carta aos Coríntios 10:13. Não veio sobre vós nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, junto com a tentação, Ele dá um meio de saída. Ele já estava dizendo assim: Pedro, você vai passar pela peneira, só que você vai aguentar. E quando você se converter, você vai estar tão firme que você vai poder firmar até outros também.
Amém, Jesus? É o que Deus quer de nós. Irmão, Deus quer que eu e você estejamos firmes a tal ponto de podermos confirmar e firmar outros, até outros que estavam também balançando. Quem está entendendo, diga amém. Só que às vezes tem que passar. Ele vai supervisionar de perto, ele vai olhar de perto, ele vai estar intercedendo. Interceder é estar ali, orando, pedindo, não para não acontecer, mas para que você permaneça, passe aquela guerra, aquela batalha, e a mudança que tem que acontecer, aconteça. Diga graças a Deus. Por quê, pastor? Por causa disso aqui, ó, versículo 33. Olha a resposta de Simão. E ele disse: Senhor, eu estou o quê? Estou pronto. É o que muitas vezes a gente acha. Tem gente que acha que não precisa mudar mais nada. Tem gente que acha que já está ótimo. Lembra que eu falei no domingo passado agora? O tal do bom suficiente. Lembra? Está na Bíblia, não está? Mostrei para você. Quando Jesus fala assim, que os fariseus, ou aquelas pessoas que já experimentaram o velho vinho, não quer o novo. Por quê? Porque dizem assim, ó, o velho vinho é bom suficiente. Quanta gente está vivendo desse jeito? Esse tal de bom suficiente é uma praga na vida de muita gente. Por quê, pastor? Ela acha que já está ótimo. Ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, eu estou pronto. Não, já está bom o suficiente. Irmão, não caia nisso não. Nunca pense que você está pronto, sempre tem que mudar. Eu digo para você como pastor, isso para qualquer um de nós aqui. Não interessa o tanto que você já tenha mudado, ainda tem coisa para mudar. Eu tinha um pastor que dizia assim: olha, eu não sou convertido, eu me converto a cada dia. Tem coisa para mudar na sua vida. Para com essa história de bom o suficiente. Para de falar como Pedro: não, Senhor, eu estou pronto. Estou pronto para ir contigo até a prisão, até a morte, se for preciso. Estava nada, meu irmão, estava nada. Tinha que passar por uma peneira, porque tinha muita coisa para ser mudada. E só depois daquela peneira viria a conversão e faria dele firme, tão firme, que ele podia firmar até outros também. Diga glória a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Agora não tenha medo dessa peneira, porque o Deus que permite você passar por ela, Ele está permitindo, mas com muito amor. Quando Deus corrige, e você vai ver isso aqui na palavra, e disciplina, Ele está mostrando o amor dele. Quer ver? Vamos lá rapidinho para Jeremias, capítulo 31 agora. Jeremias 31. Ah, pastor, por que Deus permitiu passar por uma luta dessa, uma dificuldade dessa? Quem sabe Jesus está peneirando aí. Está permitindo uma peneira, né? Na verdade não foi Jesus que peneirou. Quem passou acirando a peneira foi Satanás. Jesus não pôde impedir, Jesus teve que permitir. Por quê, pastor? Porque tinha necessidade. Tinha Simão ali ainda. Jesus fala: Simão, Simão, é você que vai ser peneirado. Se houvesse Pedro ali totalmente convertido, meu irmão, não teria necessidade daquela peneira. E você lembra para que serve a peneira? O que é cirandar? Eu estava vendo, não cheguei a trabalhar com isso não, mas tem alguns irmãos que estavam aqui pela manhã, falaram: pastor, já fizemos isso já. Pegava a peneira, pegava o café, fazia assim, né? E jogava para cima, né? Quando jogava para cima, o que acontecia? O vento batia e a palha ia embora. Só ficava o quê? Só o grão, que realmente precisava. Então, às vezes, é essa necessidade que tem. Tem de ser peneirado, meu irmão, para ser deixado o que é de Deus. E o que não é, ir embora. Diga glória a Deus. Tenha medo de mudança não. A mudança que é permitida por Jesus, e essa foi permitida, foi ou não foi? Jesus permitiu, sim ou não? Foi. Jesus falou: ó, eu roguei só para você aguentar, mas você vai ter que passar, eu permiti. E aquilo que Jesus permite é só para o nosso crescimento, é só para melhorar. Diga graças a Deus. Nunca vai ser para nos destruir. Olha o que diz Jeremias capítulo 31. Vamos lá agora. Jeremias capítulo 31, o versículo é o 18. Vamos começar lá no versículo 18. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Jeremias 31, 18, diz assim: bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castiga-me, e fui castigado, como um novilho ainda não domado. Converte-me, e o quê? E converter-me-ei.
porque tu és o Senhor, o meu Deus. 19, na verdade que depois que me converti, eu tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Às vezes está um pouquinho confuso aqui, mas já deu para você entender. Deus estava escutando o povo de Israel, que era Efraim, era Israel, povo de Deus hoje, Israel somos nós, dizendo assim: converte-me, Senhor, eu preciso de uma mudança, Senhor, eu preciso ser mudado, converte, eu me serei convertido. E ele diz assim, ó, na verdade, depois que eu me converti, eu tive arrependimento, e depois que me conheci, eu bati na minha coxa. Isso aí é uma expressão de arrependimento, né? Seria o mesmo hoje que bater no peito e falar assim, como ele diz ali, envergonhei porque suportei o opróbrio da minha mocidade. O que é o opróbrio da minha mocidade? É a vergonha da juventude, das atitudes, daquela falta de experiência. Não é só a juventude de idade. Eu estava explicando assim de manhã, teve uma irmã que contou um testemunho, acho que foi na terça-feira, se eu não me engano, um testemunho de um livramento muito grande que Deus deu para o filho dela. Falou, pastor, misericórdia, olha, meu filho teve um livramento tão grande. Ele estava lá de moto, empinando a moto lá, em outra cidade, eu nem sabia, nem imaginava, estava aqui, o Espírito Santo tocou no meu coração para eu começar a orar por ele. Eu nem imaginava o que ele estava fazendo. Veio aquela vontade de orar por ele, eu comecei a orar por ele, e pastor, ele empinando moto lá, de repente ele pegou essa moto e foi, a 120 ele entrou numa curva, não deu conta de fazer a curva. Os amigos depois contaram que ele entrou com essa moto, pegou uma valeta, arregaçou a frente da moto, foi de cara no chão e ficou desacordado, desmaiou. Pegaram ele, colocaram, trouxeram para a cidade, disse que ele veio desacordado até aqui, e olha, os amigos falaram, não sei como que ele não morreu. E ela falou, eu sei, pastor, foi naquela hora que Deus mandou eu orar por ele, que eu comecei a interceder por ele, que Deus salvou a vida do meu filho. Só que ela falou assim, pastor, veja só, ele chega no outro dia em casa, tudo ralado daquele jeito, e fala assim, mãe, quase morri, hein, mas foi tão legal. Foi tão bacana, nossa, foi uma emoção. Falei, menino, você é doido? Você não sabe? Não, mãe, eu não tenho esposa, eu não tenho família, eu não tenho nada a perder, se morrer, morreu. Aí eu falei para ela exatamente isso aqui, eu falei, irmã, sabe o que é isso? Eu falei assim, isso é a juventude, a falta de juízo. Falei, vai ter um dia lá na frente, que ele vai lembrar disso, ele vai falar assim, meu Deus, o que eu fazia? É assim ou não? Quem hoje fala isso? Deixa eu ver, levanta a mão. Você lembra das coisas que você fazia? Você fala assim, meu Deus, cada coisa que eu fazia. Eu falo isso, eu falo, Jesus Cristo, se não é o Senhor para ter guardado, eu não estava aqui hoje. Sim ou não? Quer ver? Muda para mim, ô Sérgio, volta no versículo 31, pro versículo 18, na Bíblia King James, por favor, ele vai voltar lá. A Bíblia King James, ela vai mudar um pouquinho a tradução, vai ficar mais fácil de você entender, quer ver? Ele vai falar assim, ó, é a King James, é KJ, isso, essa mesmo. Ouvi claramente Efraim lamentando-se, tu me corrigiste como um bezerro indomado, sabe aquele bezerro, aquele touro, quem é de fazenda, sítio aí, que não deixa nem chegar perto? É assim que estava o povo de Israel, e eles reconhecendo isso, e eles dizem assim, ó, eu fui o quê? Disciplinado. Você sabia que Deus disciplina? Quem crê que Deus disciplina aqui? Irmão, nós estamos vivendo um tempo hoje que as pessoas parecem que não lembram mais disso. É como se Deus só passasse a mão na cabeça. Não, Deus é amor, mas o Deus que ama também disciplina. Assim como ele diz, tal pai que disciplina um filho que ama, assim ele também faz. Pai que ama um filho de verdade, ele disciplina, sim ou não? Pai que ama filho, corrige ou não corrige? E ele disse, olha lá, eu fui disciplinado. E ele fala, restaura-me, para que eu seja de fato o quê? Restaurado, porquanto tu és Yahvé, o meu Deus. Olha o 19 agora, o que ele vai falar? 19, em verdade, depois de desviar-me, eu me arrependi como? Profundamente. Depois que compreendi, olha lá, eu bati no meu peito em sinal de arrependimento. E estou de veras envergonhado e humilhado,
porque trago sobre a minha pessoa a desgraça da inconsequência juvenil. Deu para entender melhor agora? Quando eu era jovem, aquela vida inconsequente, eu não pensava nas coisas, eu achava que estava pronto, mas hoje eu vejo, hoje eu enxergo o quanto precisava mudar, quanto precisava de mudança. E essa inconsequência juvenil não é só, irmãos, de idade não. Tem gente que é inconsequente ou juvenil ainda na fé. Tem muita gente assim, juvenil espiritualmente falando, e acha que já está o quê? Já está pronto. Eu lembro de mim, estava começando na fé, não sabia nem orar direito, já achava que estava tudo certo, que eu sou mais crente que todo mundo. Aí tem que vir o quê? Fala assim, uma peneira. Você fala, coisa não é assim não. Sim ou não? Eu achava que estava abalando, estava por cima de tudo, porque não tem nada que vai me impedir. Claro, é aquela fé, mas às vezes é aquela juventude espiritual, que às vezes tem que vir uma peneira para você amadurecer. Era Pedro, juvenil, mas achava que já estava o quê? Pronto. Estou pronto, Jesus? Não, pode mandar, até a morte. Estou pronto, tem medo de nada. Jesus falou, então tá bom. Vamos ver. Irmão, a hora que veio a peneira, Pedro chorou igual criança. Aí ele vai ver que ele na verdade não estava pronto. Depois disso é que vem a mudança que precisava. Diga glória a Deus. Às vezes Jesus permite essa peneira. E olha que não Jesus até permite, mas sempre é com amor. Olha o que diz o versículo 20 agora. Foi Jesus que permitiu? Foi. Olha só. Não é Efraim o meu filho amado? O filho em quem tem o quê? Prazer. Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais me recordo dele com grande o quê? Grande carinho. Acho que Jesus olhou para Pedro e falou assim, ei Pedro, você acha que você está pronto? Ainda bem que Jesus amava Pedro, né? Ainda bem que Jesus ama a mim e ama você, irmão. Às vezes a gente acha que está pronto. Ah não, Jesus, quem tem que mudar o outro? E aí vem aquela peneira, para que a palavra que Deus deu lá no início possa se cumprir. Lembra que Jesus falou no início? Hoje você é Simão, mas serás o quê? Pedro. Olha para o pastor, muita coisa vai mudar na sua vida. Você crê no que eu estou te falando, sim ou não? Só que isso vai ser com o tempo. Você ainda não está pronto. Você quer que eu fale uma coisa do Espírito Santo hoje, para você aqui, que vem no meu coração agora? Tem gente que Deus vai prosperar muito aqui. Vai ser uma pessoa muito próspera, mas não agora, que você não está pronto ainda. Você ainda é juvenil. Não, Senhor, estou pronto para ter aquele carrão, Jesus, glória a Deus. Aquela casa, ganhar 20 mil por mês. Estou pronto, Senhor. Está nada. Jesus sabe que se Ele te desse hoje, você ainda é juvenil. Você ia se desviar. Então calma. Você diz que está, mas Jesus sabe que não está. Tem gente que vai prosperar muito aqui. Deus pôs no meu coração isso agora aqui. Mas Jesus ainda vai passar você por uma peneira. Tem uma palavra que Deus te deu. Hoje você está numa luta financeira tremenda, mas lembra, Deus te deu uma palavra. Um dia você vai ser uma pessoa muito próspera. Só que entre o que Jesus falou, hoje é Simão, mas será chamado Pedro, tem que ter uma preparação. Tem que ter uma peneira, tem que ter uma correção. Hoje você está numa luta na sua vida sentimental muito grande, mas um dia você vai ser muito feliz na sua vida sentimental. Mas talvez você ainda não está? Não está? Pronto. Ah, não, eu estou. Não, Jesus, eu estou pronto já faz uns 2 anos, 10 anos já. Eu já venho orando há tanto tempo, mas ainda não está. Jesus está permitindo esse momento. Jesus está permitindo essa ciranda para lhe preparar, porque entre o que Ele prometeu, o que Ele falou e o cumprimento do que Ele falou, tem que passar uma peneira, para que eu esteja pronto. Eu acho que eu estou pronto. Falo para você da palavra que Deus deu para mim. Eu creio que Deus ainda vai me usar muito, vai ser uma bênção muito grande. Mas eu sei que eu posso falar, para mim eu estou pronto, mas Jesus sabe que eu ainda não estou. Irmão, eu não quero
que aquilo que Jesus falou se cumpra antes de eu estar pronto. Aliás, não é nem o meu querer, ele não é doido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem tem filho aqui de 10, 12, 14, 16, alguém tem filho nessa idade aí? Aqui, né? A senhora daria um carro para ela hoje? Por quê? Não, né? A não ser que colocasse borracha em volta de todos os postes da cidade, né? Mas nem assim. Por quê? Porque não está pronta. Mas o dia que tiver, só não tem prazer, se Deus abençoar, de dar um carro zero para ela, recebe aí em nome de Jesus, né? Quando tiver pronta. Irmão, Jesus, ele não é doido, ele não vai dar para nós aquilo que agora nós não estamos prontos para receber, porque ele nos ama. Diga a glória a Deus. Olha lá, ó, não é Efraim o meu filho amado?